família? Amém? Queria que você abrisse aí comigo em Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mais uma vez, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você crê nisso? Então, olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: meu irmão, você foi chamado para a liberdade. Amém? Glória a Deus por isso. Agora vamos abrir lá em Atos, capítulo 3. A gente vai ler um outro texto, rapidinho. Diz assim o versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Horário bom de orar, né, gente? 3h da tarde. Vamos para a igreja, todo mundo 3h. Eu quero ver quantos estarão aqui, né? 3h da tarde. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém? Esse é um texto conhecido de alguns, mas que me despertou a atenção quando eu estava lendo esses dias, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo. O texto começa dizendo que este homem que era aleijado, ele nasceu assim, ele tinha esse problema nas suas pernas, ele não podia se mover, ele não podia andar. Todos os dias ele era levado por outras pessoas até a porta do templo e ele ficava ali para receber esmolas. E eu comecei a perguntar para mim mesmo, o Espírito Santo fazendo essas perguntas dentro de mim: quantas pessoas nós temos levado até a porta do templo, mas nós não temos introduzido essas pessoas para entrar e vir até ao altar de Deus, até a comunhão, ao relacionamento com Deus. Nós levamos essas pessoas muitas vezes para pedir esmolas, para pedir bênçãos. Não, lá, se tu for, Deus vai te abençoar. Não, se tu for, tu vai receber aquilo que tu quer. E a gente começa a levar as pessoas até a porta, mas para pedir soluções, para pedir bênçãos, para pedir esmolas, para resolver os seus problemas, e nós não damos a elas o que muitas vezes é o que elas realmente precisam. E este homem é um exemplo desse tipo de pessoa que chega e fica ali na porta, sem nunca entrar. São pessoas que são apenas observadoras, estão apenas olhando de longe, mas nunca vivem a experiência de conhecer Jesus, nunca vivem a experiência genuína e transformadora do Evangelho de Jesus que nós falamos aqui. Muitas vezes são pessoas que até vêm nos cultos, mas estão na porta. Já viu gente que vem para a igreja e não entra, fica lá fora conversando? Muitas vezes entra, mas está aqui dentro e não está prestando atenção, está no celular, está conversando com alguém, está olhando o irmão que está passando, a criança que está andando. Não entram para viver a experiência do Evangelho genuíno e transformador. E é interessante
por um certo ponto, essa posição de ficar na porta. Porque da porta eu conheço quem entra, eu conheço quem sai. Eu vejo como eles são lá dentro da porta, eu observo como que eles são lá no meio da igreja, lá no culto, como é que eles ficam. Eu observo o perfil de religiosidade deles, eu consigo enxergar como eles são tão amorosos, como eles são tão solícitos, como eles são tão alegres, como eles levantam as mãos e oram, e choram, e cantam, e adoram. Da porta, eu consigo observar como essas pessoas muitas vezes também são cheias de regras, de padrões, de religiosidades, de formalidades. Dentro da igreja é uma coisa tão bonita. Mas da porta também eu vejo o mundo lá fora. Da porta eu consigo enxergar todas as possibilidades de prazer que o mundo pode me oferecer. Da porta, eu consigo enxergar todas as possibilidades de alegria passageira que o mundo me oferece. Então, é uma posição onde eu consigo ver a vida dupla dos irmãos. E isso não me interessa entrar. Não desperta em mim o interesse de entrar, porque eu estou vendo quem entra e eu estou vendo quem sai. Eu estou vendo como entra, mas eu também estou vendo como sai. Sai pior às vezes, sai do mesmo jeito, não é transformado, não muda de vida, não muda de atitude. Então, da porta, eu vejo todas essas coisas, eu vejo o mundo, eu vivo o que Ele me oferece, mas eu estou na porta, eu ainda estou pertinho, dá tempo de eu entrar se Jesus chegar. Eu consigo atravessar correndo, se Jesus chegar, não, Senhor, me arrependi. Não, no meu último dia, no meu último segundo, dá tempo de voltar e entrar e passar e ir para o céu também. Essa posição de estar à porta é um tanto quanto perigosa. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Jesus, Ele não tem interesse de que você viva aleijado na porta. Jesus não tem interesse de que você viva só observando. Jesus não tem interesse de que você viva a sua vida, desperdice os seus jovens dias, desperdice a sua força, observando, sem verdadeiramente experimentar o que Ele tem para você. Jesus não tem interesse de que você tenha uma vida paralisada, sem poder se mover, sem poder caminhar, sem poder avançar. Jesus não tem interesse na sua enfermidade. Jesus não tem interesse na sua doença. Jesus não tem interesse na sua distância. Jesus tem algo poderoso para a sua vida que se chama liberdade. Aleluia. E a Bíblia diz que diante dessa cena vinha chegando aquele homem aleijado de um lado, sendo carregado pelas pessoas ali para a porta do templo, mas também vinha chegando Pedro e João. E eles olharam, talvez num primeiro momento eles pudessem ter pensado, puxa, estão levando o aleijado para a igreja, ele vai ser curado, glória a Deus. Mas por outro lado, quando eles continuaram a ver a cena, talvez eles tivessem pensado, mas ele vai ficar aí fora? Ele não vai entrar? O que fizeram com esse homem? E Pedro e João se aproximam dele e a Bíblia diz no versículo 4 que eles olham para aquele homem e Pedro diz, olhe para nós. E o homem olha para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Pedro deu para aquele homem exatamente o que ele precisava. Pedro tinha exatamente o que aquele homem necessitava, o acesso. Pedro tinha exatamente a necessidade daquele homem, que era a liberdade. Pedro tinha a resposta para a vida daquele homem, a solução para a vida daquele homem, que se chama Jesus. E Pedro olhou para ele e entregou exatamente, ofereceu, sem titubear, a necessidade daquele homem.
Meus irmãos, imaginem quantas pessoas passaram por aquele aleijado no decorrer da sua vida. Imaginem quantos viram aquele homem ali na porta. Todos os cultos, todas as reuniões de oração, todas as reuniões da igreja, aquele homem estava ali na porta. Quantas pessoas entraram e saíram, passaram por aquele homem e foram indiferentes à necessidade dele. Quantas pessoas entraram e saíram e muitas vezes deram até uma esmolinha, alimentando a miséria, alimentando a doença que ele tinha, fazendo com que ele permanecesse ali, porque era alguma forma de lucro, estava dando algum retorno, então eu vou continuar do jeito que eu estou. Esse não é o evangelho de Jesus, que alimenta as nossas misérias. Esse não é o evangelho de Jesus que alimenta as nossas enfermidades. Esse não é o evangelho de Jesus que nos torna indiferentes às necessidades e à realidade das pessoas. Não! O evangelho de Jesus é o que faz como Pedro fez. Pedro disse: olha para mim, olha para nós. E aquele homem olha, e eu acho até um tanto ousado da parte de Pedro dizer: olha para nós. Mas Pedro sabia quem ele era. Pedro sabia que ele não era igual a todo mundo que entrava e saía. Pedro sabia que ele não estava ali para ser indiferente àquela realidade. Pedro sabia que ele não estava ali para alimentar a pobreza daquele homem. Pedro sabia que ele não poderia deixar aquele homem permanecer na porta sem entrar. Pedro sabia que ele não podia deixar aquele homem permanecer na porta sem experimentar o que ele tinha experimentado, sem viver e sem conhecer o Jesus que ele tinha conhecido. Pedro sabia que ele não podia olhar para aquele homem e deixá-lo da mesma forma, sem o privilégio de ser livre, sem desfrutar daquilo que Cristo conquistou por nós. Como nós lemos, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não foi para a gente ficar preso, não foi para a gente ficar paralisado, não foi para a gente ficar na porta observando. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós. Eu não sou igual a todos esses, eu sei o Jesus que eu conheço. Eu sei o Jesus que me libertou. E talvez aquele homem olhando para ele com atenção, esperando receber uma moedinha, uma esmolinha, uma oraçãozinha, alguma coisinha pequena. Pedro diz: ah, querido, olha para mim. Você já viu muitos passarem por aqui. Você já viu muitos entrarem e sair. Mas olha para mim, eu sou diferente. Um dia eu fiquei aí onde você está. Eu posso falar para você, porque eu vou falar de algo que eu vivi. Eu conheço o Jesus que eu vou falar para você. Pedro olha para ele e diz: olha para mim, porque um dia eu também estive na porta. Um dia levaram meu Jesus preso e eu fiquei do lado de fora só observando. Um dia me perguntaram, me questionaram: quem é esse aí? Ele parece com Jesus, ele andava com ele, ele fala que nem ele parece com aqueles que andavam com ele. E ele não teve coragem de assumir. Pedro olha para aquele homem e diz: olha para mim, porque um dia eu estive nessa mesma posição, paralisado, preso, eu até neguei Jesus, mas Jesus me mostrou a sua misericórdia. Jesus me curou das minhas enfermidades. Jesus me libertou das minhas prisões. Jesus me libertou daquilo que me paralisava. Ele me deu uma nova chance. Ele disse para mim: ei, Pedro, eu estou contando com você, apacenta, cuida das minhas ovelhas. E você é uma ovelhinha que está doente hoje, mas o mesmo Jesus que me curou, Ele pode curar você também. O mesmo Jesus que me libertou, pode libertar você também. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, meu irmão. Caminha, entra no templo. Sai da porta, sai dessa posição aí. Está confortável ficar sentado, parado, 40 anos da sua vida? Está confortável para você permanecer do mesmo jeito? Está confortável para você continuar da mesma forma? Quanto tempo mais você, meu irmão, vai passar sentado aí, só observando?
recebendo uma esmolinha, uma bençãozinha, uma coisinha pequenininha de Deus. Deus tem muito mais para você, querido. Deus tem muito mais para você. A Bíblia diz que Pedro olha para aquele homem, libera a palavra sobre ele, e no versículo 7 diz: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Eu pergunto para você, será que você hoje, crente de Jesus, pode dizer como Pedro? Pode olhar para o necessitado, para alguém que está lá fora, para alguém que está na porta, para alguém que não conhece Jesus, para alguém que não teve uma experiência verdadeira, genuína com Jesus. Será que você hoje, igreja, pode olhar para essa pessoa e dizer como Pedro: olha para mim, eu fui curado, eu tenho o que você precisa? Ou você é mais um dos que entram e saem do mesmo jeito? Ou você é mais um dos que continuam sendo indiferentes às necessidades dos que estão presos, dos que estão perdidos, porque estão olhando só para si mesmo, está olhando só para as suas necessidades, vindo buscar suas próprias bênçãos? Como nós estamos, igreja, nesse cenário, tantas pessoas à porta, e Jesus vindo, mas a gente não introduz essas pessoas até Jesus. A gente não mostra Jesus para elas. Nós precisamos tomar uma atitude, irmãos. Aquele homem, Pedro, olhou para ele e disse: eu não posso ser indiferente. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou estender a minha mão. Eu vou te ajudar a levantar. Vamos, se coloca de pé. Vamos, eu estou aqui contigo, eu estou do teu lado. E Pedro estende a mão para ele, coloca aquele homem de pé. Quando ele se coloca de pé, a Bíblia diz que os seus pés se fortalecem. Esse é o papel da igreja. É estender a mão para que aquele lá que acabou de chegar, que estava preso, estava paralisado, se fortaleça. Esse é o nosso papel, igreja, é estender a nossa mão e dizer: vamos, anda, eu te ajudo, vamos, eu vou te conduzir, eu vou te colocar lá dentro, você vai conhecer o altar, você vai conhecer a presença de Deus, você não vai viver mais desse jeito, você não vai viver mais da mesma maneira, vamos. Quando Pedro estende a mão, a Bíblia diz que ele ajuda aquele homem a se levantar, e de repente, de um salto, aquele homem se coloca de pé e começa a andar. Meus irmãos, nós vamos ver isso. Muitas e muitas pessoas que vão se levantar e vão começar a andar. Chegou a hora de nós vermos os milagres de Deus acontecendo. Mas nós precisamos tomar uma posição de agir como Pedro e João. Dizer: vamos, anda, entra, o caminho está aberto, ó. O acesso está livre, vai, caminha, entra, chega perto do altar. De um salto, ele começou a andar, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Talvez você esteja aqui hoje, ouvindo a palavra, e tudo que você precisa é dar um salto, uma mudança da sua vida. Tudo que você precisa é dar um salto e começar a andar na direção do novo que você quer viver. Tudo que você precisa, talvez, seja dar um salto, se colocar de pé e começar a andar na direção do altar de Deus. Eu não sei se você está aleijado em alguma área da sua vida, se você está paralisado em alguma área da sua vida, quanto tempo faz que você está vivendo da mesma forma? Eu não sei quanto tempo faz que você vive na porta, ou se você está em algum outro lugar, mas eu sei que a palavra de Jesus não mudou. E assim como Pedro disse, hoje eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno: ande, caminhe, se mova, entre, vá até a presença do Todo-Poderoso, porque o caminho já foi aberto. Ele já abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que quando o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, eles reconheceram
que era o mesmo homem que ficava lá sentado mendigando. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Todos olharam para aquele homem, reconheceram. Ele era o mendigo que estava ali, o aleijado. Mas ele não é mais o mesmo. Essa é a visão que nós temos que passar, que nós temos que viver. As pessoas olharem para nós e dizer: eu sei que você era aleijado. Eu sei que você era paralisado. Eu sei que você tinha um problema na sua vida. Mas você não é mais o mesmo. Esse aqui, eu conheço. Não, eu vi crescer. Fulano, eu sei como é que era. Nossa, ele não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa acontecendo. E, gente, imagina isso. Aquele homem estava todo dia sentado. De repente, os irmãozinhos que chegaram na igreja, que via todo dia ele sentado, viram ele lá na frente, dançando, saltando, louvando a Deus, glorificando. Opa, o que aconteceu com esse homem? Ele não é mais o mesmo. Eu quero te dizer, igreja, se prepare, porque você vai começar a dançar uma nova dança. Você vai começar a dançar uma nova dança. Deus vai colocar louvor nos seus lábios. Deus vai colocar você em uma posição nova. Se prepare para dançar o novo de Deus, para viver o novo de Deus. Aquele homem estava ali, celebrando, dançando, se alegrando, louvando a Deus. E todo mundo que olhava dizia: ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E quando o povo olhou para ele reconheceu. Ah, mas ele não era o que estava na porta. Era o irmão que ficava com o pé na igreja e outro no mundo. Ele não é mais o mesmo. Um dia questionaram Pedro também. Disseram: você não andava com ele? Você tem cara de crente, você parece que ia na igreja, você parece que andava com Jesus. Mas no dia que eles viram Pedro pregar, que foi depois dessa cena aqui, a Bíblia diz que Pedro entra no templo, começa a pregar. E no capítulo 4, versículo 13, diz que eles, vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução. Mas eles ficaram admirados e reconheceram: eles estavam com Jesus. Quando você começar a falar, podem até te questionar, podem até te prender, como fizeram com Pedro e João, levaram eles presos e disseram: por que vocês estão falando aí desse Jesus? Para de falar, o que vocês estão fazendo? Vocês estão anunciando um negócio novo aqui no nosso meio, vocês estão confundindo a cabeça do povo. Para de falar desse Jesus aí que ressuscitou dos mortos. Pedro olhou para eles e disse: desculpa aí, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Dá licença, meu irmão, mas eu vou continuar falando aquilo que eu vi e que eu ouvi do meu pai. Está lá no capítulo 4, versículo 20, para vocês que quiserem conferir. Meu irmão, quando as pessoas olharem para você, eu quero que você tenha o privilégio de poder fazer o mesmo que aquele aleijado, de dançar e dizer: eu não sou mais o mesmo. Eu quero que quando as pessoas olharem para você, você tenha o privilégio de dizer como Pedro: desculpa, mas eu vou continuar falando do que eu vi, do que eu ouvi. Eu vou continuar falando do que Jesus fez em mim. Eu quero que você tenha esse privilégio de poder compartilhar aquilo que você recebeu, a liberdade, a vida de Deus, a presença de Deus, a graça imerecida, o favor de Deus por nós. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. A palavra, Pedro liberou. Estender a mão, Pedro estendeu. Mas a decisão de se levantar e caminhar foi aquele homem que teve que tomar. Eu não sei quantas pessoas você viu entrando e saindo da igreja do mesmo jeito. Mas eu sei de uma coisa: eu fui alcançada por Ele. Eu fui perdoada por Ele. Eu fui curada por Ele. E eu posso entrar agora
Mas eu não quero entrar sozinha, eu quero te ajudar a entrar. Então, assim como Pedro disse para aquele homem, hoje eu quero dizer para você, anda, entra, vem, eu quero te ajudar a entrar nesse lugar. Mas você precisa tomar a sua decisão. Você precisa decidir sair da porta. Você precisa decidir sair desse lugar que te paralisou. Você precisa decidir abrir mão dessa enfermidade que você até já se acostumou e começar a caminhar. É uma decisão sua, eu não posso tomar por você. Pedro podia ter falado, anda, e aquele homem podia ter começado a rir. Tu tá doida? Eu não sei andar, tu não tá vendo que eu não posso andar? Ele podia ter questionado, tu não tá me vendo? Tu nunca me viu aqui? Tu passou por mim tantas vezes, nunca me viu? Como assim? O que tu tá me mandando andar? Tu não viu que eu cheguei carregado? Mas ele não questionou. Talvez hoje você esteja assim, fazendo seus questionamentos aí para Jesus. Mas eu já estou assim há tanto tempo, Jesus. Já estou acostumado com essa doença. Não, eu já me adaptei a essa realidade de vida. Eu já me adaptei a essa condição. Tá bom aqui, deixa assim mesmo. Eu aguento. Irmãos, a Bíblia diz que aquele homem tinha 40 anos de idade. Atos 4, 22, o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Era uma vida inteira paralisado. Uma vida inteira preso. Mas eu quero dizer para você hoje, a sua liberdade não tem prazo de validade. Jesus não botou uma data aí e disse, você vai viver assim. Pois Jesus disse, eu vim para te libertar. Eu vim para fazer você livre. Você não vai viver mais do mesmo jeito. Não tem prazo de validade para você ser livre. Não tem data específica. Basta você tomar uma decisão. A condição de Jesus para você, a oportunidade de Jesus para você, de que você seja livre, está disponível. Decida. Aquele homem estava na porta da salvação há 40 anos, na porta da liberdade há 40 anos, na porta do novo há 40 anos, vivendo a mesma história sem entrar. Quanto tempo mais você vai ficar aí na porta, meu irmão? Quanto tempo mais você vai permanecer do mesmo jeito, olhando, sem viver o que Deus tem para você? Se levanta hoje em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda! Tome uma posição hoje. Assuma que você deseja uma mudança na sua vida. E aí sim, você vai começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. A Bíblia diz que esse homem, depois que ele foi curado, ele começou a andar com Pedro e João. Colou neles. Para onde eles iam? Eu vou também. Era o testemunho vivo. Pode me levar, porque onde eu for, todo mundo vai saber. Eu era doente, mas Jesus me curou. Eu era paralisado, mas Jesus me libertou. Eu era travado, mas Jesus me fez andar. E você hoje? Qual vai ser a decisão que você vai tomar? Vai ficar aí sentado na porta? Ou vai se levantar e dizer, eu vou? Você que toma essa decisão, eu não posso tomar por você. Mas hoje eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Se você quer de verdade viver o novo de Deus, tome uma decisão hoje na sua vida. Se você quer de verdade ser livre daquilo que te paralisa, tome uma decisão hoje. Não adia mais não. Hoje é o dia de você ser livre. Nós fomos chamados para a liberdade.